Estamos de volta para falar de um assunto que é preciso ter muita atenção e cuidado das mães e dos pais: o engasgamento de bebês. O repórter Júnior Espíndola conversou com o Corpo de Bombeiros e traz informações muito importantes. Olha só. Olá, boa tarde, Fábio. Boa tarde ao pessoal ligado no Ver Mais. Pois é, um assunto bem recorrente aqui, inclusive, né? A participação do telespectador da NDTV e também o pessoal que a gente caminha na rua pergunta muito sobre essa questão e a preocupação com o engasgamento de crianças. Principalmente isso acontece com a criança recém-nascida, né? O leite materno. Bom, por isso a gente veio procurar aqui o subtenente do Corpo de Bombeiros, Luciano Rini, que pode explicar um pouquinho para a gente, até dar algumas orientações para os pais novos aí em casa, que podem ter essa orientação importante, né? É um assunto muito recorrente, né, subtenente? Porque tem muitos pais novos, muitos pais que de primeira viagem, como a gente fala assim, e não sabem como agir em muitos casos, né? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, né? A criança é o ser amado, mas que não veio com um manual de instrução. E para cada novo bebê, uma nova situação, um novo casal para cuidar. Nem sempre está com a avó junto, que já tem as manhas, o conhecimento para desenvolver e ter o cuidado com a criança. Mas é uma informação que tem que ir trocando durante a gravidez, tanto do pai quanto da mãe, do comportamento correto com as crianças. Vamos falar um pouquinho de como perceber tudo isso, né? Você tem aqui, inclusive, uma cena aqui com vários objetos, já falar sobre tudo isso aqui no Ver Mais. Mas tem como o pai perceber, o pai ou a mãe, tem que estar atento acima de tudo, né? Tem que estar atento. Lembrar que bebezinho de colo, ele é muito sujeito ao que você deu para ele, né? E a forma que você alimentou essa criança. Um bebezinho de colo, essa é uma posição aqui que tu pode ficar com a criança durante horas. Ele está confortável, ele está olhando coisas em volta, ele está em posição segura. Mas agora eu vou amamentar essa criança. A partir do momento que eu segurei aqui e comecei a amamentar, ou com a mamadeira, ou até mesmo no leite materno, há uma necessidade de atenção total. Não mexe com celular, não veja televisão, não mexa com equipamento nenhum, não fale com outros filhos. Aquele momento é só seu e do bebê. Colocou a mamadeira na boca da criança, preste atenção aos olhos da criança. Se ele está sugando corretamente, se ele está fazendo o movimento da bochecha de sugar, se ele está conseguindo engolir com facilidade, jamais aperte a mamadeira para aumentar a velocidade ou para despertar a criança quando adormeceu mamando. Se percebeu que ele adormeceu enquanto está sendo amamentado, retire a mamadeira da boca da criança, volte a colocar, mas não force a entrada de líquido. Essa é uma das grandes causas de afogamento de bebezinho de colo. Amamentar sempre sentado, né? Não de qualquer jeito o bebê, né? Amamentar sentado, né? Para estar atento ao que está fazendo. Olho no olho, observando, tirar aquele tempo para isso. Perceber que a gente não fica comendo e se chacoalhando. Não é correto. Então, jamais amamente uma criança enquanto você caminha. Um pouquinho mais à frente, tem as mães que já começam a querer dar pedacinho de carne, fiapinho de carne e segurar aqui na pontinha. Procedimento muito incorreto. Esse pedacinho, seja lá como for, tem que ser muito proporcional. Que essa criança, ao colocar na boca, ela tenha condição própria de engolir. Jamais vou segurar na ponta de um pedaço de carne ou de alimento que seja para ele sugar. Esse procedimento é perigoso, porque escapa, solta pedaços maiores e é isso que provoca engasgamento. É esse tipo de ocorrência que a gente atende na madrugada. Agora, vai dormir, no caso aí, um detalhe bem importante é a questão da coberta, né, subtenente? Porque tem que cuidar também com a posição desse cobertor para evitar que essa criança também tenha problemas, né? Exatamente. Tem uma coisa que é bastante trágica nas famílias, que é o chamado morte súbita. Por que aconteceu a morte súbita com as crianças na madrugada? A criança saudável é a forma que se deve deitar a criança para dormir. Primeiro, se perguntar para muitos pais, eles deitam de lado direito ou lado esquerdo, que é porque se ele vomitar à noite, ele vai derramar e não vai se asfixiar. Incorreto. Correto é deitar a criança de barriguinha para cima, que tem uma inclinação no berço, no travesseiro, de uns 5 graus no mínimo. Então, que ele fique, não na horizontal, que ele fique um pouquinho inclinado, um pouquinho mais, uns 5 graus de inclinação no mínimo. Travesseiros macios, mas não fofos demais. A cabeça da criança não pode ficar encaixada. Essa é a posição correta. Evitar protetores nas laterais do bercinho, almofadinhas, tudo isso na noite, no movimento, pode cair sobre o rosto da criança e suavemente ir tirando essa respiração. Quando se vai cobrir a criança à noite, preste atenção de que ela esteja aquecida, mas não aquecida em demasiado, porque ela vai desidratando, ela tem movimentos. E aí tem um movimento aqui de coberta, tá? Coloca-se a coberta da criança, mas coloca por baixo dos braços, deixando os braços livres. Isso aqui faz
com que o movimento da criança, ele jamais escorregue do travesseiro, que ele escorregue para debaixo das cobertas. Então, a cobertinha estando aqui, os bracinhos livres, faz movimento dele, permite movimentos dessa criança à noite, qualquer dificuldade respiratória que ele possa ter. Esse movimento é importante. E essa coberta passando por baixo dos bracinhos faz com que ele não escorregue para debaixo das cobertas, fazendo com que ele tenha, então, um sono tranquilo. Tem uma série de objetos aqui e eu lembro muito bem até a tempo de criança, né, que os pais falavam e tomavam muito cuidado. A gente tem aqui, ó, por exemplo, moedas de chocolate, essas aqui, né, temos balinhas. Tudo isso aqui tem que tomar cuidado com a questão da idade de cada criança, né, subtenente? Aqui nós pegamos alguns materiais e fomos fazer uma demonstração. No dia a dia, você oferece o irmãozinho, os amiguinhos estão lá brincando, e o que é isso? É uma bala de chocolate. Mas se ele encontrar uma moeda de R$1, terá o mesmo formato e para ele não vai ter diferença. Ele não conseguiu descascar, ele vai colocar na boca e esse formato da moeda é o que vai provocar o engasgamento. Qualquer objeto menor, redondo, pode descer, passar pela garganta, mas esse movimento circular, ele é muito perigoso e provoca engasgamento. A gente estava falando também aqui, balinhas redondinhas. Às vezes, onde é que ficam os medicamentos dos pais? Nunca deixe em local de alcance de criança que aprendeu a engatinhar. No que ele abriu numa gaveta, ele mexeu naquele criado mudo ao lado da cama, que tenha medicamentos ali. Quando ele encontrar isso aqui, ele vai achar que é balinha, ele não vai fazer a diferença. E vai colocar comprimidos na boca, ele vai tomar remédio dos pais dessa forma. Isso aqui é uma balinha, mas é naftalina. Isso aqui provoca intoxicação, e intoxicação grave. Desinfetante, detergente, rosinha, olha que bonitinho. A criança pega, ela sente cheiro e tem muita gente ainda que faz um furinho aqui, que é para passar pela casa. Para a criança, isso aqui tem um formato de uma mamadeira. Isso aqui aberto, numa posição ao alcance da criança, vai para a boca, ele vai sugar. Esses fatores aqui provocam intoxicação. Mas engasgamento está mais ligado a objetos sólidos, né? Como moeda, roda de carrinho, bolinhas. Isso aqui, né? Isso aqui é quase que como se fosse uma cartela de medicamento, mas é a balinha aqui nesse caso, né? Um dia ele pega uma cartela vê o maninho tirando as balinhas daqui e comendo ou dando algumas para ele, mas no outro dia ele acha uma cartela de medicamentos e vai ingerir também. Rodinhas de veículo, de carrinho, perceba que tenha... A gente sempre pede que tenha o símbolo do Inmetro, que seja fiscalizado, que tenha uma certa resistência, que naquela faixa etária não terá força de arrancar. E sempre aos cuidados de alguém, de um adulto responsável. Pai, mãe, seja lá a pessoa que for responsável. Criança quer supervisão constante. Esses objetos podem parar na garganta e provocar um engasgamento. Agora, subtenente, aconteceu o engasgamento. Como que os pais devem agir? Porque manter a calma pode ajudar a salvar a vida da criança. Só que nesse momento o pai está lá apavorado, a criança se engasgou. Qual que é a melhor dica a se dar por quem atende esse tipo de ocorrência há muito tempo aí? Nós vamos trabalhar com uma criança de um bebezinho, que por acaso ele veio a se engasgar com o mamá de mamadeira ou mamá do seio, leite materno que teve. Qual é o procedimento? Ao visualizar o engasgamento da criança, observe a criança, incentive, mantenha ela em pé, faça um movimento suave, erguendo a cabeça da criança e voltando, erguendo a cabeça da criança assim e voltando. Esse movimento provoca uma extensão na garganta e esse movimento aqui, ele solta o líquido que estiver, a gota de líquido que estiver aqui e vai descer, vai desengasgar. Caso esse procedimento não aconteça, olha aqui, puxei o queixo da criança aqui, puxei o maxilar da criança, elevei. Puxei para baixo e elevei. Esse movimento aqui vai desengasgar. Caso não aconteça, mantenha elevado o queixinho da criança, a boca observando se não tem objeto solto lá dentro. Incline a criança sobre o seu braço, uma perninha para um lado, outra perninha para o outro. Vai fazer uma coisa muito importante, que é uma pressão no abdômen, porque o peso da criança está sobre o teu braço. O abdômen está pressionando o pulmão, empurrando o ar do pulmão para fora. Agora você tem a cabeça baixa, o queixo estendido aqui, a cabeça baixa, o abdômen pressionado e ainda a tapotagem. 3 tapas, 5 tapas, essa sequência não importa. 3 tapinhas no centro das costas da criança. Isso lá dentro vai provocar vibração interna. Essa vibração com essa técnica vai desengasgar a criança.
voltou na posição normal, abriu a boca do bebê, observou o interior da boca do bebê, se tiver algum objeto, retire, cuide para não tentar pegar, porque você vai empurrar de volta, então retire para uma lateral e a criança vai estar bem. Não aconteceu, o procedimento de novo, extensão, relaxamento, mantém estendido, inclina novamente, perninha para cá, perninha para lá e faz esse movimento. Como do pai e a mãe estivesse amamentando, ou o pai estivesse amamentando com a mamadeira, está sentado, esse procedimento fica sobre a perna da mãe, sobre a perna do pai, para fazer o movimento e retorne. Confie, esse procedimento provoca o desengasgamento da criança. E aí, observe, posição de recuperação, segurou nessa posição aqui, onde qualquer substância vai ser retirada, aguarde. De qualquer forma, ao perceber que a criança tem um engasgamento, é esse procedimento. Se percebeu que ela fez força, não conseguiu regurgitar, não conseguiu tossir, não jogou para fora, peça ajuda de quem estiver por perto. Inicie a manobra que acabamos de ensinar e essa pessoa que estiver por perto imediatamente vai acionar o Corpo de Bombeiros ou o SAMU através dos telefones 193 ou 192, que nós estaremos deslocando em apoio. Faremos orientação por telefone enquanto o pai vai fazendo o procedimento de engasgamento, desengasgamento. Se o pai diz assim, desengasgou, está chorando, está tudo certo, a nossa ambulância retorna. Mas se não, nós temos mais tempo para chegar com mais habilidade, com um tempo mais rápido para chegar e poder auxiliar essa família. Dicas muito preciosas, né, subtenente? Acho que é importante os pais manterem a calma, manterem a atenção para evitar qualquer situação mais grave nesse tipo de história, né? Exatamente. A gente acredita em prevenção. Nós queremos uma sociedade preventiva, que aprenda antes, se prepare para situações emergenciais, porque quando acontecer a situação emergencial, você vai estar mais calmo porque vai saber o que fazer. E eu adoro esse programa por a gente poder chegar antes das pessoas e ensinar a forma correta de fazer. Obrigado pela participação. É isso mesmo, né, Fábio? A gente tenta trabalhar com a prevenção e informações muito importantes. Que dicas trouxe aqui, né, o subtenente do Corpo de Bombeiros, Luciano Rini. Eu acho que os pais aí de primeira viagem, principalmente, agradecem essas orientações.